Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada. Episódio número 38, a falácia do unicórnio de impacto. Fala-se tanto, né, nessa coisa do unicórnio, e ainda que a gente encontre críticas sobre esse papo, cada vez mais esse tema vai permeando a nossa bolha aqui do impacto, da inovação social e temas correlatos. Então, a gente escuta muito esse papo do unicórnio, ou às vezes sem o termo unicórnio, mas com a sua carga por trás implícita. Então, acho que é sobre isso que a gente vai falar aqui. Primeiro ponto é sobre a cultura do unicórnio. Acho que ela tem uma carga muito clara de você ser o melhor. O melhor projeto, o melhor negócio, o mais escalável, o primeiro, etc. Então, essa cultura do unicórnio, a gente pode colocar um verniz de impacto nela, o verde ou ESG, mas a essência dela é essa: você ser o melhor ou estar entre os melhores, os que despontam, e com certeza nessa cultura outras tantas iniciativas ficam para trás. Então, esse é o primeiro ponto: a cultura do unicórnio é uma cultura excludente. Vamos falar a real, né? O segundo ponto aqui é a lógica que alimenta essa cultura, é uma lógica do mercado financeiro. É muito, muito, muito espelhado, que bebe na fonte desse modelo do venture capital, que é basicamente reforçar o ponto anterior, é você apostar em alguns negócios, algumas iniciativas que vão crescer muito e vão te dar esse retorno. E aí algumas vão ficar pelo caminho, mas as melhores vencerão, né? De novo, voltamos no ponto anterior. E o terceiro ponto aqui é de que essa lógica adaptada ao mundo do impacto socioambiental, às vezes a gente pode achar que ela é legal, é bom, é legal, né? Afinal, você vai impactar milhares de pessoas. Mas será que isso para de pé mesmo? Será que essas coisas se encaixam para além de uma narrativa que pode até nos convencer até a página 2? Penso em não morrer pra alegrar você. Foi belo anoitecer, o pôr do sol me faz querer trepar junto a você no espaço ou no sertão. Toda noite eu vou andar na lua. Pois é, então, qual que é o problema aqui, né, dessa história, desse conceito, desse pacote do unicórnio? Acho que ele tem vários problemas. Vamos dissecar um pouco mais isso para ver se essa narrativa do unicórnio do impacto de fato tem sustentação. Então, o primeiro problema que eu vejo dessa história do pacote unicórnio é que ele é muito excludente por si. Ele não só é excludente, como ele mantém essa exclusão e ele só se viabiliza nesse modelo de exclusão. No modelo mais igualitário, ele não para de pé, ele não tem futuro. Então ele dobra a aposta da exclusão porque ele se alimenta dela. Para ser os melhores negócios, vão ficar muitos piores pelo caminho. Senão não tem como você ser o melhor. E para ser o melhor, você vai acessar mais capital num volume maior, ao invés dessa soma de recursos estar distribuída em tickets menores para vários negócios, entre aspas, piores. Então, esse primeiro ponto é o problema da exclusão num mundo já absurdamente desigual do ponto de vista de acesso a recursos e acesso a oportunidades. Qual que é o segundo problema do pacote do unicórnio? É que ele dobra a aposta em saídas individuais e de mercado.
e ele deixa de lado alternativas mais coletivas, projetos mais coletivos. Não faz nenhum sentido na lógica do unicórnio, é o negócio, aqueles poucos empreendedores buscando, né, ser o primeiro, né, mais escaláveis, os melhores, etc. E a construção de uma coletividade, para usar a palavra da moda, de um ecossistema, fica apenas no discurso. Na prática, você vê pouco fazendo isso. Quer ver um exemplo? Muito difícil encontrar fundos de investimento de impacto e investidores de impacto maiores, vamos dizer assim, que topam financiar construção de ecossistema com recurso não reembolsável. Raríssimo você encontrar isso. Está muito conectado a isso que a gente está falando aqui. Terceiro problema é essa lógica, ela amplia assimetrias regionais e culturais. Ora, se você busca saídas individuais e os melhores, onde estarão esses melhores? No centro do ecossistema. Portanto, as regiões periféricas do ecossistema, de outras regiões e periferias, elas acabam ficando de fora. Na verdade, elas historicamente sempre estiveram de fora. E nessa lógica do unicórnio, elas continuam de fora, apenas vislumbrando que, quem sabe, um dia na minha região possa emergir aqui um unicórnio, mas sem perceber que estruturalmente isso é muito improvável, né, por tudo que a gente está trazendo aqui. Qual que é o quarto problema do pacote unicórnio? É que ele fortalece quem tem mais dinheiro e mais poder. Ó, meio óbvio, né? Ok, mas quem são essas figuras que detêm isso? Basicamente, a tal da expressão homem branco Faria Limer. Esse símbolo, né, essa persona, ela representa um pouco esse setor, que é pessoas que têm um acesso privilegiado historicamente, que têm mais capital, network e poder. Então, esse círculo continua girando em torno dessa mesma turma que há décadas, séculos, continuam dando as cartas em várias agendas, né, em vários setores. Então, é mais um elemento aí de problema desse pacote unicórnio. Mais um aqui para a gente fechar, que é o tal do propósito. Como assim? Olha, de fato, os unicórnios querem mesmo resolver problemas socioambientais? Ou apenas surfar nessa narrativa do impacto, do ESG e etc., sem mexer ponteiros nesses problemas? Bem, nessa lógica absurdamente excludente do venture capital, é mesmo possível reduzir desigualdades sociais? Atacar inúmeros problemas estruturais da nossa sociedade? De fato, você acredita que essa lógica do unicórnio vai mexer ponteiros em aspectos estruturantes, sendo que ela é gerida, liderada por pessoas mais elitizadas, brancas, que recebem investimento de pessoas mais brancas e mais ricas ainda? Você acha que daí vai sair alguma alternativa ou alguma solução mais estruturante ou mais estrutural para os problemas socioambientais? Artistas vão dizer que a revolução é amar, e toda noite eu vou gozar a lua. E a mágica é maior a cada cura. Eu vou beijar o céu. De novo, aqui eu estou falando de ponto de vista de expectativa real. Obviamente, a gente vai escutar uma narrativa que vai tentar responder que sim a essa provocação que eu estou fazendo, mas na prática, você acha realmente que, para além de um discurso bonito e adaptado, veremos mudanças estruturais desse lugar que eu estou trazendo aqui?
Acho difícil, né, gente? Acho bem improvável. Bom, alguns topam se iludir, e comprar essa narrativa, beleza, vai em frente. Força aí, meu guerreiro. Bom, mas e qual a alternativa então? Porque até agora eu só pintei um quadro de problemas, né? Bom, alternativa, bom, que tal, ao invés de poucos unicórnios captando muito recurso e supostamente gerando muito impacto, que tal muitos pequenos médios negócios de impacto ao invés de poucos muito grandes? Será que não cabe nesse desenho, esse arranjo? Bom, alguns poderiam dizer, ah, mas por que não as duas coisas? Beleza, que tal as duas coisas? Alguns poucos unicórnios e um monte de pequenos médios convivendo nesse grande ecossistema. A questão é, isso é viável? Ou esses grandes tendem a canibalizar num horizonte temporal esse ecossistema? Porque eles desvirtuam a lógica e eles, obviamente, tendem a monopolizar as atenções de investidores e de oportunidades de recursos, porque pensa o seguinte: você é um fundo de investimento. Como modelo de negócio de um fundo, é muito mais vantajoso você ter menos negócios investidos e valores maiores, te dá mais facilidade de manejar o seu portfólio do que você ter esse mesmo volume de recurso distribuído em dezenas ou até centenas de iniciativas. Então, obviamente, para quem detém o capital, faz muito mais sentido você ter menos opções e mais concentradas nessas boas, entre aspas, melhores opções, vai te dar menos trabalho de administrar, de gerir esse recurso. Lembrar que tendo essa diversidade de pequenos, médios negócios, essa maior pluralidade, é bom para todo mundo, porque você tem muito mais dinamizadores, consultorias, outros tipos de investidores. Você tem uma fauna aí, vamos dizer assim, de outros atores que estão orbitando nesse ecossistema e que se beneficiam desses tipos diferentes de negócios, de portes diferentes de negócios e não apenas daqueles grandões unicórnios. Isso gera muito mais ofertas de trabalho, de conexões, inúmeras oportunidades para muita gente em muitos lugares. Lembra da diversidade regional e cultural. Então, é só para mostrar que é muito mais nutre de forma muito mais diversa essas iniciativas como um todo, né, com ecossistemas como um todo. Acho que aqui vale também lembrar disso, né? Então, a alternativa seria você nutrir diferentes portes, diferentes locais e diferentes tipos de negócios de impacto e não apenas apostar nos melhores, mais escaláveis que vão virar unicórnios daqui a algum tempo. Então a provocação é essa. Me inspirei aqui nessa reflexão muito no texto da Alpa, muito bom, escrito pelo Ivan. Grande abraço aí pro Ivan. Que é que o texto está na referência aí que se chama em que se encontrar unicórnios, corra. Sou um pouco nessa linha aí de eu tô um pouco alinhado com ele sim nesse ponto, num contexto onde a desigualdade aumenta de forma gritante no mundo, no Brasil. Você tem cada vez pessoas bilionárias detendo boa parte da riqueza do mundo e uma massa de pessoas à margem disso. E a gente precisa encontrar soluções, né, para isso, para reduzir isso. E não me parece que será via pacote de unicórnios. Não acredito nessa saída. Embora eu reconheça que ela tem o seu espaço, mas ela tende a tomar conta de todo esse ecossistema. A gente já está começando a ver essa movimentação, menos em termos práticos ainda, porque a gente ainda não tem grandes unicórnios de impacto no Brasil, mas mais em termos de aspiração. Isso tem sim servido como um eixo de gravidade ao redor do nosso setor aqui. Eu acho perigoso a gente usar essa narrativa, adaptando ela forçadamente à lógica do unicórnio de impacto. Então, basicamente, ela está sendo usada para justificar um modelo excludente, de uma indústria excludente, do venture capital, do mercado financeiro, trazida para o nosso campo do impacto. Então, a gente ajusta essa narrativa
para dizer, ah, não, isso vai ser legal porque isso vai impactar milhares de pessoas, a gente está precisando disso. Só que como se todo o pacote do unicórnio, como eu já dissequei aqui, ele é absurdamente excludente, ele está na contramão do que a gente defende aqui no nosso campo de inovação social, de negócio de impacto. Pelo menos, ou seja, parte de quem está nesse campo defende, haja visto que é um campo plural, que tem visões distintas. Acho que é legal, convém lembrar isso. Bom, então é isso. Talvez a gente precise de mais pangarés e menos unicórnios. Talvez a gente precise de mais burros de carga e menos unicórnios. Afinal, tem muito trabalho para ser feito, muita pedra para ser quebrada no ecossistema e não vai ter espaço para todos nessa lógica dos unicórnios. De fato, nós estamos precisando de mais coletividade e menos individualismo. É nisso que eu acredito, é sobre isso que eu tenho escrito e refletido, é nisso que eu tenho atuado e sigo na luta aí então. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e se cuidem e até a próxima. Valeu!